o quê? Que é só a PF que bate 6 horas da manhã, eu também bato 6 horas da manhã. Para tirar a galera da zona de conforto aí, gente. Olha só. Então, estamos tendo a honra de receber, né, um irmão e um amigo, pastor Carlos Cardoso. Tivemos oportunidade aí, né, de batermos um papo bem longo, né? Passamos momentos muito agradáveis juntos, né? E aí eu virei para ele e falei, rapaz, você tem que vir me ajudar, cara. Você é muito jovem, você precisa trabalhar mais. Precisa trabalhar mais. Eu vou queimar o corpício dele, eu vou botar ele na correria aqui com a gente aqui. Aí, rapidinho, a galera tudo seca, né? Tu já chegou a olhar alguma coisa, Carlos, lá do TIC? Ainda não, né? Chegou a ver, não? Não. Acessou? Não. Quando tu acessar, tu vai morrer de rir, cara. Vai ser, meu Deus, esses caras querem botar a gente só na banana, a varinha da banana. Mas seja bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Amém. É uma honra, doutor Alex, estar aqui com o senhor. Foi uma alegria lhe conhecer e falar sobre esses assuntos, né, fora da curva, dessa hipnose coletiva é maravilhoso, né? A gente vê que estamos tentando tirar o povo da caverna. Alguns querem nos matar por querer arrancá-los da caverna, né? Mas eu acredito que é uma missão, né? Você querer tirar o povo de dentro de um sistema, de uma bolha, é complicado. Meu irmão, a sala é tua, a audiência é tua, né? Pedir a galera, conforme for entrando, gente, se você não é uma maquininha, você coloca o número 1. Se você não é um robô, você bota o número 1 para a gente, 1. Todos que são humanos ainda, coloque o número 1 aí para nós, ok? Porque nós temos muitos robôs que estão visitando os nossos perfis e acompanhando o que a gente diz, né? Então, se você ainda é humano, você bota aí, ó, o número 111 para poder forçar a entrega. Obrigado aí, Alex, por impulsionar a live, ok? Quem puder fazer como o Alex vai nos ajudar bastante, ok? E dê o seu like aí para poder empurrar, gente. Então, bota o número 1 aí direto aí, ó, sai botando 1 para aumentar a entrega do algoritmo e a gente quebrar a resistência dele, né? E quando juntou o Carlos Cardoso aqui e eu, meu irmão, não tem para algoritmo não, cara. Não tem para algoritmo não. A gente vai deixar esse cara maluco. Ou ele se converte, ou ele vai cair aí gritando aí do outro lado. Então, você nos ajude aí, empurra para poder aumentar a entrega, gente. Que aí a entrega vai explodir. Mas, meu amigo, a sala é sua. Humanidade e Apocalipse. Você acha que isso é história, é fábula, ou, de fato, os acontecimentos eles vão se desdobrar e nós estaríamos entrando nisso ou não? Quer dizer, você tem uma... A percepção é tua, tá bom? Fica à vontade. Eu vejo, doutor Alex, assim, hoje mesmo eu recebi uma matéria da Exame, né, porque os CEOs das grandes big techs estão construindo os bunkers apocalípticos, né, os bunkers. Aí você vê, a gente tem alguns pontos que sempre me chamaram a atenção, que eu acompanho desde 2018, que é o relógio do apocalipse, que é um dado científico, né? Cálculos. Eu estudei muito sobre Stephen Hawking, né? Que é aquele cientista que vivia na cadeira de roda. Ele falava de um colapso da humanidade com 8 bilhões de pessoas. No âmbito energético, a gente já está vendo a falta de energia e a busca por ela, das grandes potências. Ele falava da questão de abastecimento, de alimentação, e ele falava de um gargalo, então que o apocalipse iria acontecer. Stephen Hawking acreditava no apocalipse também tecnológico. Ele foi contra a construção do CERN na Suíça, né? Tem muita gente que não sabe, aquele mega computador, que o medo dele é que aquilo ali poderia criar um buraco negro e engolir tudo, sugar tudo, né? No âmbito científico.
Aí nós temos o relógio do Apocalipse, que todo mês de janeiro a gente vê ali uma movimentação do relógio, né? Nós estamos a 90 segundos da meia-noite, a ciência disse chegarmos à meia-noite. E o que movimenta o relógio do Apocalipse no âmbito científico é as guerras, é a questão climática, que a gente sabe tudo é narrativas, né? E agora entrou o âmbito tecnológico. A IA pode criar um apocalipse. Aí a gente tem, eu tive lá em Nova York, lá do lado daquele parque lá que tem o relógio do fim do mundo. Quando eu estive lá no ano passado, nós estávamos há 5 anos, alguns segundos do fim do mundo, que eles dizem que é um colapso climático que pode acontecer. Tem o príncipe Charles também, que inaugurou um relógio antes de ser rei, também no meio de um debate climático da extinção da humanidade. Então, né, a gente vê que a mídia está propagando o apocalipse, a ciência está propagando o apocalipse, mas nós somos bíblicos, né? E sabemos que o apocalipse é uma realidade. Então, veja, e o que me choca no meio de tudo isso é que cientistas que não creem na Bíblia acreditam num apocalipse. Os donos das Big Techs que estão criando um monstro, que é a IA, né? A IA interativa, que eu acredito que será 2027 que eles vão soltar esse monstro, e não sabem o que vai acontecer, eles estão se preparando para o apocalipse. Bill Gates construiu o bunker do fim do mundo lá na Noruega, né, com todas as sementes do mundo, porque acredita no apocalipse. Elon Musk está aí querendo mandar o Optimus para Marte, porque ele quer levar 1 milhão de pessoas para Marte. E se você pegar o estudo de Elon Musk, é porque ele acredita no colapso da humanidade, no apocalipse. E a ciência, cientistas, né, por mais que o senhor é um cientista também, mas a gente sabe que os cientistas são ateus, não acreditam na Bíblia e acreditam no apocalipse. Agora, imagine nós que Deus, o Criador, deixou um livro cheio de códigos que são interpretáveis, e um livro, né, com 22 capítulos revelando tudo. Como não acreditar no Apocalipse? Você está entendendo? Então, eu acredito que caminhamos para o Apocalipse. E os homens, por estar fazendo tudo isso, só estão obedecendo o que está na profecia. Não sei se é essa a sua visão, né? Não, concordo plenamente com você. Eu estou nisso um pouquinho mais de tempo, até por causa da idade, né? Eu comecei nisso, Carlos, lá em 1976. 76, né? E aí me aprofundei a partir de 84, 1984, né? E quando eu cheguei nos anos 2000, eu falei, agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim, porque eu já, naquela época, eu já tinha consciência que a ciência ia explodir. E eu estava aguardando o momento da explosão, que foi justamente em 2019 na China, quando rodou aquele supercomputador com um processador quântico, né? Você vê que a China ela já está trabalhando em 10G. Nós ainda estamos nos adaptando em 5, eles estão em 10, e eles disseram que com 6G você já consegue interferir bioquimicamente e curar pessoas. Interrogação, né? Isso é a tecnologia 6G, que vai ser liberada para a gente só em 2030. Mas agora, em 25, eles já estão em 10G e eles surpreenderam o mundo e já apresentaram o robô útero, né? Que vai poder gerar, né? Agora, gestar a vida humana, né? E eu fiquei surpresa com o valor, né? $14 mil. Quer dizer, barato demais. Muito barato, muito barato. Principalmente, né, para demover as mulheres do ato de dar à luz. Esse ser que começa a ser produzido sinteticamente e assumido, Carlos, o que você acredita? Eles vêm só com alma e corpo, ou eles terão o espírito, como nós temos? Essa seria a geração cruel que está lá em Paulo alerta, né? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. O que você acredita que serão essa geração de sintéticos
que já estão entre nós. Nós já sabemos que isso já está rolando, não é de hoje. Só que agora vai entrar a escala industrial, substituindo eu, que sou analógico biológico. Então entra, né, um tecnológico e tira o analógico biológico. Isso estaria dentro daquele contexto de Jesus, quando ele diz: será que quando o Filho do Homem voltar à Terra, ainda encontrará fé? Eu vejo duas coisas. A gente vê que isso já existe, porque a China já divulgou seus super soldados, né, com genética modificada. Os cientistas, eu achei estranho, semana passada eles prenderam os cientistas que modificou a genética humana também sobre resistência a HIV. Né? A criança já nasce com poderes de não pegar vários tipos de enfermidade. Então, uma modificação genética no útero para, por exemplo, a pessoa não pegar determinadas doenças. Então, o que eles estão criando? Hiper-humanos que já não são, que já entra no transhumanismo, né? E aí eu acredito, como um ser humano, eu acredito que a criança, ela tem o portal de entrada da vida é a mulher. Deus criou a mulher para ser o portal da vida, né? E aí você vê a ligação de uma mãe com uma criança, que é desde a gestação. Você vê a mãe, né, gerando aquela criança toda hora, botando a mão na barriga, aquele sentimento que a criança sente de proteção, de estar sendo amada, protegida, desde o ventre. E aí, quando eu vejo uma criança sendo criada fora desse sistema materno, eles serão totalmente híbridos e desalmados, se é que Deus permitir que surja com alma. Um ser desse, né? Então, a gente vê, doutor, que eu acredito, né? Primeiro, a gente tem que ter duas lógicas. Eu já estou vendo, através da tecnologia, através do ataque, né? Eu sei que o senhor crê nisso, a glândula pineal, é o desligamento total de espiritualidade dessa geração, né? Eles já estão, através da tecnologia, através da alimentação, através da água, através de radiação, desconectando a pessoa do espiritual, né? E aí o fluxo de tela, a ligação, a pessoa está sendo totalmente desligada do mundo espiritual, né? E aí agora já não basta eles desconectar essa humanidade totalmente de espiritualidade, eles estão criando máquinas e não seres humanos. Então, é aí que eu acredito numa intervenção apocalíptica. Porque eu acredito que na geração de Noé houve também uma corrupção genética. E Deus destruiu aquela geração por causa dessa corrupção genética e espiritual. E, novamente, né, voltamos ao que Jesus disse, né? Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, eu acredito que eles estão passando limites de que Deus vai intervir nisso tudo através do Apocalipse. Isso é uma visão minha. E está muito acelerado, né? Muito acelerado. Não sei se o senhor tem essa visão, né? Não, concordo. E eu vou dar um dado aí que você vai amar. Eu venho acompanhando pesquisas na área mitocondrial, né, há algum tempo, e o que aconteceu? Nos últimos 10 anos, eles começaram, né, a botar tudo na conta da mitocôndria. Né? Mitocôndria é uma organela, né, que ela, dentro da célula, faz a multiplicação, respiração, nutrição, coordena tudo. Ela não é da natureza histórica humana, ela é uma epigenética, né? Ela entrou e se adaptou, e com ela o cérebro humano expandiu. 80% do nosso cérebro, cerca de 4 quilos, é de mitocôndria. Olha só o quanto isso é sério. Então, sem mitocôndria, o teu cérebro teria 1 quilo. Com mitocôndria, ele tem 5. Então, a mitocôndria ela entrou, ela assumiu a camada, né, cerebral toda, modificou as funções cerebrais e tornou o cérebro humano mais capaz, mais capaz.
A ciência diz que eu e você trazemos a mitocôndria da primeira mulher. Todas as mulheres fazem um repasse mitocondrial. Agora que tu vai amar. Esse ser que eles estão criando, né, ele já vem com uma modificação de Maria, Renato, navio e água. Né? As primeiras letrazinhas, para eles não bugarem a live aqui. Então, gente, pega as primeiras letras de Maria, Renato, navio e água. E, se não bastasse... Opa. Acho que deu um probleminha lá. Voltou. Tá me ouvindo? Viu aí? Ok. Com os nanobolts. E aí, o que aconteceu? Os nanobolts, eles vão, junto com Maria, Renato, navio e água, assumir as funções mitocondriais para uma nova expansão cerebral, criando uma conexão neural interativa digital. Isso é agora para 2030. Eu estou com material que caiu na minha mão, que eu falei, rapaz, isso é ouro em pó. É doideira geral. E detalhe, hein? Junto disso, nós estamos com alostase neural. O que é isso? O cérebro todo inflamado, o cérebro do pessoal. Então, quando chegar a próxima PAN, o ano que vem, que vai atacar o sistema nervoso central, na realidade, ele já vem sendo degradado para apresentar o transtorno, aquela partezinha ali do Apocalipse 6, aquela parte do cavalo vermelho, uma pessoa matando a outra. Observe que não é guerra, né? É distúrbio, literalmente, de comportamento. E a alostase neural ela está crescendo no meio da população de uma maneira absurda. Os sintomas não aparecem, cara. A pessoa aparece como se tivesse normal, o exame clínico não dá nada, o exame de imagem não dá nada, você só pega em mapeamento cerebral. A gente, o senhor tocou no assunto aí, né? Como a gente sabe que o nosso estômago, o nosso intestino é o segundo cérebro, certo? Ou estou errado? É isso, né? Na realidade, ele é o primeiro, que ele é formado antes do outro. Então... Ele é o primeiro, o coração é o segundo, o terceiro é o pâncreas agora, que também é cérebro, sim. 200 milhões de neurônios, aí depois aparece o grandalhão, porque o nervo vago ele se liga ao coração e ele se liga ao cérebro em cima. É surreal. Ensinaram tudo diferente para a gente, Carlos. Covardia. E aí vem essa questão, doutor, que a gente vê. Está todo mundo inflamado. A gente come trigo, açúcar e sal, certo? E aí você vê, se a pessoa ela não está com o seu sistema digestivo funcionando, ela não produz, ela não gera, ela não raciocina, ela não tem foco. Aí o senhor me traz um dado desse que o cérebro também já está todo inflamado. Então, o que a gente está vendo? Aí tem a questão do pâncreas, né? E aí você faz uma ligação que é como se ele estivesse desconectando as pessoas, né? De ter ações, de pensar, de raciocinar fora do sistema. Então, parece que toda a humanidade, e quando a gente estuda, né, sobre a indústria de distribuição de alimento, a gente vai ver sempre as mesmas corporações, né, que a Bayer, que está ligada à indústria farmacêutica, e aí você vê claramente que aí você vê está nascendo muitos homens afeminados, mulheres masculinizadas, muitos sem apetite nenhum. Parece que eles já nascem programados, parece um absurdo isso. Mas eu vejo em tudo isso o maligno, né, tentando imitar Deus. Quando a gente vai para a lógica, né, eu sempre digo assim,
a ideia de uma geração com ideologia de gênero, né? O ser nasce sem questão, ele decide o que vai ser. A gente vê, Mateus 22. Deixa eu entrar aí, que tu vai amar. Sim, Eu estudo vamos. isso, né, há 4 décadas. O que acontece? Quando você fala em reprodução, né, você tem que falar em macho e fêmea. Não há reprodução sem o componente macho, né, o espermatozoide, e sem o componente fêmea. Agora, olha o que eu vou dizer. Israel, um mês antes do ataque do Hamas, produziu um embrião humano a partir de célula-tronco da pele. Sabia disso? Um mês antes do ataque. 15 dias antes disso, eles fizeram o coração de uma célula de um coração doente, fizeram um coração novo de uma célula, ok? De um coração doente, transplantaram e o camarada não teve rejeição, não precisa usar remédio, que é um dos problemas graves para os transplantados. Israel. Um mês antes, meu amigo Bibi, né, o Benjamin Bibi foi lá e mostrou para o mundo que de uma gota de sangue bovina ele fez 1 tonelada de carne. Então, eles fizeram 1 tonelada de carne, eles fizeram um coração novo, eles fizeram o bendito do embrião humano, ok? Clonagem, Israel. Um mês depois, o Hamas entrou e deu aquele sacode geral que a gente viu e aquele problema que se arrasta até o momento atual. Coincidência ou Jesuscidência? Igual Sansão, eles primeiro disseram: não precisamos de você para comer, não precisamos de você para nos curar, não precisamos de você para gerar vida. Essa foi a leitura que eu fiz dentro do processo. Coincidência ou não, eles vão lá e partem para levantar o templo, né? Para levantar o templo e pega a novilha em julho, né? 8 de julho lá, queima a novilha e perdeu o mané para o planeta inteiro. Todo mundo achou que era ensaio e a novilha já foi embora e a cinza já está lá para eles poderem começar o bendito do sacrifício, que eles já informaram que não tem mais novilha nenhuma e que já foi. Olha só. Então, a gente percebe que Israel vem trabalhando com uma pauta própria o tempo todo. A pauta deles, né, já está definida e eles estão tocando essa bendita pauta. Se não bastasse essa bagunça toda, nós temos agora, aí pertinho de você, a fábrica de mosquito, a maior do mundo, 100 milhões por dia. 100 milhões por dia, tá, gente? No Brasil, nós só somos 218 milhões. A fábrica produz 100 milhões de bichinhos por dia. Você tem, em Floripa, a bendita indústria da carne sintética, né? Já deve estar entrando em operação agora, nos próximos meses. Em Madrid, o mesmo grupo, né, o JBS, botou a maior do mundo de carne sintética em Madrid, na Europa, para abastecer a Europa. E, coincidência ou não, todo o problema que se criou com o tarifaço Trump vai na direção do agro, que tem o tempo de vida contado, porque você já tem farinha de inseto, a ração, você já tem a carne sintética, já não precisa de bichinho no pasto para mais nada, e a mulher, para cada 10 que estão tentando engravidar, 8 não conseguem, 2 que conseguem, uma perde, e a outra corre o risco da criança vir com algum tipo de síndrome ou de patologia. Então, estão criando um contexto para você não comer, você não beber, você não engravidar por causa dos riscos envolvidos. Paralelo a isso, o desejo sexual migra para o metaverso. Você até falou um pouco disso lá no nosso podcast, né? Mas a tendência é essa pornografia ela se tornar agora
a fonte de desejo. E aí a androgenia é o ponto alto dos 47 gêneros até agora existentes, ok? Nós temos 47 gêneros catalogados no Canadá. Inclusive, Canadá já pode, né, praticar zoofilia e casar com os bichinhos. Então, o sexo com os bichos é permitido. Agora, dado que tu vai amar, Canadá, aumento de mortalidade infantil, 3.248% nos últimos 12 meses. Meu Deus. E aí vem, doutor, a gente precisa citar algo, eu não sei se o senhor estudou, que foi diagnosticado um americano com a peste negra. Hoje, né, a mídia está divulgando que ele pegou a peste negra por uma pulga. Agora, como é que eles descobriram que a pulga gerou a peste negra nele? É complicado, né? Agora, a gente está com muita arma biológica sendo espalhada. Eu acredito. Carlos, foi roubado da Austrália, está fazendo um ano. Um laboratório foi invadido e 250 vírus mortais foram tirados da Austrália e ninguém deu conta até agora. E agora surge a peste negra. Será que não seria a forma do mundo paralisar Trump? Porque né, a peste negra destruiu a Europa, né? Então, a gente vê aí novamente aquilo que a gente vem comentando, que a próxima pandemia será muito mais severa e vai vir com muito mais leis em cima. Agora, veja, diante dos dados que o senhor colocou, a gente vê essa agenda que eles miraram o agro, que 33% da alimentação do agro, do aquecimento global, né? 33% é o agronegócio. É o agro, né? Então, veja bem, eles estão dizendo que quem produz alimento é o causador do aquecimento global, que a gente sabe que dá narrativa. E aí você vê a União Europeia, né, as 3.000 fazendas holandesas que fecharam, fazendas produtivas. O que me assusta nisso tudo, que Bill Gates é o dono das maiores terras produtivas dos Estados Unidos, que é outra coisa que muita gente não sabe. Isso saiu na Veja, saiu na Forbes, e ele é o cara que comanda o agro americano. E é eugenista e é contra, né, é a favor de uma redução gigantesca da população. E a gente vê que dentro desse sistema todo, a gente está a todo momento sendo programado, né? Através do que comemos, através do que bebemos, através do que vemos. E agora essa ligação do homem com a máquina, essa junção do transhumanismo, vai desconectar totalmente o homem do Criador. E aí você vê uma Babel sendo construída, né? Teve até alguns CEOs, eu não sei se o senhor viu esse seminário, teve o camarada da Amazon, ele falando sobre o design inteligente que não tem nada a ver com Deus, é o que eles estão criando. Eles vão querer saber de tudo em todos. Então, assim, eles estão tirando Deus da história, nós estamos criando um Deus que vai controlar tudo e dominar tudo e saber de tudo. E aí eu sempre preguei, doutor, né, sobre a onisciência satânica e a onipresença satânica. E eu não sei se eu concordo, mas na minha visão, a inteligência artificial, em suma, a partir do momento que eu tenho contato com um celular e o celular passa a fazer parte do meu corpo, ninguém sai de casa e deixa o celular em casa, ninguém dorme sem pegar no celular, acorda, a primeira coisa, veja, o celular ele já é parte do nosso corpo. E o celular ele está ligado, desligado, né? Eu tenho um amigo da Polícia Civil, da Corregedoria, ele falou, teu celular com a tela escura, ele está captando tudo que você fala. Então, a onipresença satânica. Só que esse salto quântico que começou em 2019 é a onisciência satânica. A gente sabe, por exemplo, que os fones da Apple, quem falou isso foi o Elon Musk.
né? Eles leem as ondas cerebrais e eles vão fazer com que o que você está pensando apareça na tela. E eu já fiz teste, doutor, já perguntei para um monte de gente, quem aqui já pensou em algo, abriu a tela do celular e está lá. Isso quer dizer, a gente já está sendo interligado dentro desse sistema e parece que as pessoas estão sendo sugadas para um mundo paralelo, que é a Matrix, né? Olha só, Carlos, isso é tão sério. Né? Hoje eu tenho alguns mentorados. Um deles é o 50º engenheiro nuclear do Brasil. É um jovem, né? Um prodígio. E esse rapaz, ele está desenvolvendo, né, a tese dele de doutorado, doutorado aos 32 em física, na parte quântica, em cima justamente de interface neural. Então, está havendo um investimento absurdo, global, na busca da interface neural, e agora a própria China já apresentou computadores utilizando, né, células, né, neurônios humanos, ok? Compondo a máquina, ok? A pergunta é se o doador foi o Einstein, que tu lembra que eles roubaram o cérebro do Einstein. Lembra disso? Einstein morreu no hospital, a galera foi lá e arrancou o cérebro do Einstein. O Einstein foi enterrado sem cérebro, ok? Fato é que neurônios estão sendo utilizados para poder produzir agora um equipamento com uma capacidade que eles estão chamando, né, que é a inteligência geral, que ela vai, né, agora fazer a interface com tudo, com todos e até com os todes. Então, vai pegar todo mundo, né? E nós já estamos vivendo um momento muito interessante, aonde todo o reconhecimento de voz, todo o reconhecimento de tela, ele já está presente desde quando você vai no supermercado, ou quando você vai fazer uma viagem, ou você vai fazer um embarque, ou quando você vai até o shopping. O Brasil, nós temos 90% das cidades do interior já monitoradas, tá, gente? Eu vou te dar um exemplo bem próximo daqui de onde eu estou. Eu estou em Taubaté, a cidade de São José dos Campos, ela é 100% monitorada. 100%. Você não vê um policial na rua, nem da Guarda Municipal, nem da Guarda Estadual, ok? A PM, não tem ninguém não, tem ninguém não. E a cidade é totalmente segura, o IDH dela, né? Ela está entre as 4 ou 5 melhores cidades para você morar na atualidade, pelo quesito, inclusive, de segurança. Então, nós já chegamos ao momento onde existe uma barreira digital, um curral digital, que ele já está estabelecido. Okay? Inclusive, a Europa, a partir do próximo mês, ela já está fazendo toda a avaliação digital de quem entra pelo ar, pela água e pela terra, Carlos. Olha só, isso era projeto para o ano que vem, eles já estão implantando em setembro desse ano. Hein, Carlos, a tua imagem travou para nós. Você quer sair e entrar de novo? Você está travado a tua imagem. Deve ter tido algum telefone aí. Alguém tocou o telefone aí para você e te travou. Isso. Vamos ver, né? Vocês estão me vendo e ouvindo normal, gente? Estão me vendo e ouvindo aí? Deem ok. Todos estão na live, me vendo e ouvindo. Coloque o número 4 para eu poder ver.
número 4, bota 4, número 4, põe o número 4 aí, quem está me vendo e ouvindo, 4, põe o número 4, põe o 4, gente, bota o númerozinho, isso, sai metendo 4 aí, mete 4, ok? Voltou ou tá travado ainda? Você está travado ainda, você está escuro. A galera está me vendo e ouvindo. Vão colocando 4 aí, gente. Põe o 4. Isso, bota o número 4, todos estão me vendo e ouvindo. Você tem Vou que sair sair novamente aqui. Isso, Carlos. Você vê que nós já chegamos num momento delicado dentro da live, né? Porque estamos abordando justamente a interface neural e a interface digital. Então, o objetivo, né, é colocar você dentro da sociedade colmeia. Voltou, meu amigo? Da sociedade colmeia. Na sociedade colmeia, você está conectado à estrutura central e quando você tentar sair, entra jogos vorazes. Você vai estar dentro da cidade de 15 minutos e você não vai poder se mover porque o lockdown climático se aproxima. Olha a bendita da COP30 aí. Essa COP sai ou ela vai flopar, meu amigo? Você que é quase o sócio majoritário da Amazônia. Esse troço vai flopar? Vai flopar? Olha só, doutor, eu vejo que as narrativas caíram muito por terra com a entrada do Trump, né? Ele saiu do Pacto Climático, saiu da OMS, e você vê outros países, a Argentina também saiu dessa narrativa, né? A gente sabe que está aí a gente está na era do resfriar da Terra, né? E não do aquecer a Terra. Mas a gente sabe que o sistema está. E muitas pessoas aí cancelaram a vinda por causa do Brasil extrapolando os preços em tudo. Mas eu acredito que a narrativa é muito forte, porque a gente tem um grupo, né, na Terra que é obcecado por reduzir a população para salvar o planeta. Na realidade, eles dizem que tem gente demais já, e a gente precisa reduzir. E a gente vê que dentro desse sistema que a gente estava falando, doutor, só deixa eu terminar a linha de raciocínio, que é a questão seguinte: a pessoa ela ficou 3 segundos olhando para uma imagem, eles já vê que você gostou daquele produto e eles vão te encher daquele assunto. Aí, por exemplo, a pessoa ela acorda bem-humorada, cheia de felicidade, posta lá, estou feliz, hoje meu dia vai ser maravilhoso. E eles fizeram um teste, eles colocaram um monte de algoritmo com imagens ruins. Daqui a pouco o humor da pessoa mudou. E eles fizeram mesmo uma pessoa triste e colocaram só posts de coisas boas. Automaticamente você vê que o algoritmo ele chegou num momento que ele está moldando o nosso comportamento como ser humano. E como a gente precisa tocar nesse assunto, eu acredito num apocalipse zumbi que já está acontecendo e pouca gente está falando, que é os surtos psicóticos que nós estamos tendo. Né? Eu tenho um amigo em Curitiba, doutor, que ele abriu uma casa para pessoas surtadas. Então, ele vai lá com camisa de força e tal, e traz a pessoa para casa. Isso ele começou em 2021. Ele está com a terceira e ele falou, se eu tivesse 5 casas agora, elas estariam todas lotadas. Então, as pessoas estão surtando já, é o que o senhor está falando. Elas já estão todas inflamadas e elas não conseguem mais perceber a questão de espaço e tempo, né? E aí você vê muitas coisas acontecendo à nossa volta, que essa interação, né, automaticamente, quando eu estou conectado à tecnologia, é esse ponto que eu queria falar com o senhor, eu me desconecto do mundo real. E a inteligência artificial, ela se transformou num Deus. Você precisa saber de alguma coisa, o que as pessoas vão hoje? No chat GPT. Até para doenças que a pessoa está tendo, sintomas de doença, elas não querem mais ir no médico, elas vão consultar a internet. Então, toda procura, toda busca hoje, ela está conectada a algo que vai escravizar totalmente a humanidade. Não sei se é essa a sua percepção.
Não, total, total. E para onde nós estamos indo no curto prazo, cara? Eu vejo que a gente está caminhando para a tecnocracia, que é o que o senhor acabou de falar. A gente está caminhando para as smart cities. Eu acredito, não sei se o senhor chegou a estudar sobre a. Eu não tenho como falar, né? Vamos falar da cura da doença aí, que é um adesivo. Eu postei isso, né? Que vai conectar, é um QR Code, que seria o próprio remédio, que vai interligar você, ó, olha para o absurdo, vai interligar você ao Wi-Fi. E, por exemplo, a gente que no meu bairro aqui tem 10 pessoas com febre, que possa causar um surto na cidade toda. Eles vão isolar o meu bairro para não isolar a cidade toda. A ideia é maravilhosa. Se você for quem viveu o lockdown ou passar por um próximo lockdown que deu pane, deu surto, deu casamentos rompidos porque casais começaram a conviver juntos, para as pessoas não quererem mais ficar trancadas em casas, elas vão se submeter a esse experimento. E automaticamente, eu já vejo uma ligação de tudo. Eu vejo ligação desse sistema de saúde ligado a dinheiro. Se você não tiver conectado, você não vai ter acesso a dinheiro. O draft está aí, né? 2026. Então, veja, a gente está com 141 países criando CBDCs, dinheiro digital. Os 19 países do G20 já estão testando dinheiro digital. Então, a gente está caminhando para a tecnocracia, a gente vê um mundo sendo totalmente programado e preparado para um líder global, que a gente chama de anticristo, né? E o que mais dói na minha alma, eu digo assim, é ver principalmente no meio religioso as pessoas sem saber de nada disso. Parece que o evangelho que se prega é outro evangelho, não o evangelho e a profecia de Jesus. Eu não sei se eu tenho essa percepção. Então, a gente caminha e não é, como o senhor falou, algo que estava para 2026, eles anteciparam. Eles estão dizendo que a agenda 2030 vai para 2028. Você vê, eles estão, através da questão da velocidade e da multiplicação da ciência, acelerando tudo. E está tudo muito rápido. A mudança está sendo muito rápida, na minha visão. Você tem uma ideia, Carlos, o que aconteceu, né? As Big Techs, elas tinham uma expectativa de evolução. Só que com o bendito processador quântico, nós estamos avançando 100 anos do século 21 anos. 100 anos. Né? Eu trabalho com pesquisa em várias frentes. Chega a ser cômico. Você está terminando de formatar um pensamento, bum, mudou. Aí, bum, mudou. Bum, mudou. Tá? Por exemplo, você vê a alostase neural, ela caiu na minha mão tem 48 anos. 48 horas. Eu fui submeter uma jovem a uma avaliação de mapeamento cerebral e aí nós vimos todo o hemisfério direito comprometido e 2/3 do esquerdo. E sem sintomas. Impossível. Aí eu me lembrei que há 2 anos atrás eu já tinha feito live com alguns especialistas e nós estávamos vendo que neurotransmissores estavam sendo desligados e que estavam aparecendo os caranguejos tubo, pneumonia branca, os trombos, a síndrome de Poff, e a pessoa não dava sinal. Mas nós não tínhamos conectado isso à alostase, até então. Quando eu estava fazendo esse mapeamento com a turma de pesquisadores do Watson, existe um grupo, né, americano que trabalha dentro de uma plataforma, que o nome dela é Watson, e ela pesquisa os danos cerebrais e como lidar. O bendito do pós-doctor, que é meu amigo Sanches, que é o cara que faz isso aqui no Brasil, é o único cara que trabalha com isso, ele, quando ele olhou, falou, Alex, o que é isso? Eu falei, pô, você é o cara, meu irmão, o que é isso? Aí ele falou, alostase. Eu falei, o quê? Alostase neural, mas Sanches só tem um cortisol alterado um pouquinho. Como pode? Ele falou, olha, nós vamos estudar. Você acredita que a inteligência artificial, no nível que ela está,
Ela está há 10 dias trabalhando em cima desse problema e não conseguiu emitir nenhuma terapêutica adequada. 10 dias de pesquisa é uma eternidade em IA, ok? O cérebro dessa menina está sendo comparado com mais 7 milhões de cérebros. Não há uma indicação terapêutica possível, cara. E aí, olha como eu já saí de lá. Para cada 2 de nós, um está nesse estado. Olha Tá só. todo mundo. Está todo mundo sendo preparado, né? O cérebro está ficando, né, desconectado, esse foi o termo que você usou, corretíssimo. Você é como se você tivesse, né, do pescoço para cima uma situação e para baixo outra situação. Detalhe, não aparece em exame clínico, não aparece em exame de imagem, gente, não aparece. Aí o que eu já saí de lá? Montando um protocolo para a alostase neural. Aí nós entramos com o céu azul, a bendita da mamadeira do ancião, o bendito do Amargas, o bendito do Zeólita, o Parasita Zero. Para quê? Para você entrar com um top 10 desinflamatório, tá? E você tirar do nervo vago toda a possibilidade de conexão de dano no coração, que é vital, e na questão do cérebro. Olha só. Aí agora eu estou indo para Cuiabá para fazer uma simulação de avaliação de todos os órgãos humanos, hora por mês, hora por mês. Mas eu espero voltar de Cuiabá com essa resposta também. Por quê? Nós vamos agora via campo escuro e trabalhos com equipamentos, né, de física quântica, que hoje nós já temos biofísica, bioquântica, e temos equipamentos já que fazem esse trabalho. Nós vamos buscar um padrão de identificação e um padrão de atuação em cima. Só Deus, cara. Só Deus. Detalhe, eu não fui procurar isso, não. Caiu na minha mão. É uma missão, né? Deus dá a missão para quem está capacitado para executá-la, né? E eu não sei se o senhor sente isso, doutor Leclerc, a gente está nessa histeria coletiva, né? E existiu, eu lembrei agora de uma médica que pegou câncer, né? E por ela ser médica, ela sabia tudo que ela ia passar. E ela falou: feliz é o ignorante. O paciente ignorante que chega aqui, ele fala: não, você vai fazer uma quimioterapia. E ela falou: muitas das vezes a pessoa, ela tendo uma autoestima alta, ela vai conseguir passar por aquilo ali também, porque ela não sabe o que ela vai passar, porque ela não tem o lado clínico, né? O médico ele já sabe o final daquilo, né? E assim, infelizmente, né, a santa ignorância está fazendo as pessoas preferir viver na ignorância. Tu gostou da santa, né, cara? Tu gostou, né? Tu gostou, né? Não, mas Padroeira do vamos... Brasil. Ela não é Padroeira só a do padroeira do Brasil. Brasil, é a padroeira dos pregadores e pastores dessa geração, né? É a Total, padroeira. total. Todo Porque mundo é muitas vezes devoto da santa ignorância. Verdade. as pessoas elas não querem ouvir essas falas. Eu vejo assim, por exemplo, se os nossos seguidores aqui, que são de determinadas igrejas, pegar uma live dessa e jogar em grupos de igreja, é capaz de eles serem excluídos do grupo e apagado a mensagem. Não, eu já recebi a nomenclatura de herege. Aí eu falei, meu Deus, já lançaram o podcast. Olha só, cara. Eu tinha falado isso aí, lembra? Os hereges. Lembra disso? Os hereges. Aí os caras começaram a botar herege, herege. Eu falei, rapaz, acertei em cheio, né? Eu estou pensando até em mandar fazer camisinha. Herege, herege, herege. Né? Para a gente, pelo menos, levantar um recurso aí para ajudar a obra missionária, gente. Temos que fazer. Mas, ó, você sabe que ele não sabe nem o que é herege? Sabia disso? Eu vi o que ele está falando. Eu falei, o cara não sabe nem o que é heresia, cara. Ele está cometendo uma heresia falando de heresia. Meu Deus!
Mas o que está acontecendo? Mas isso tem uma explicação também. Ó. O QI médio do brasileiro, pesquisa real, tá, Carlos? E chega a me doer isso, porque isso é grave. Né? Mais da metade da população está com QI menor que o do macaco. Cara, isso é gravíssimo. Porque o do macaco bate 85, 86, e o que foi visto foi QI 81. 81. Como é que o cara de 81 vai ouvir você, vai me ouvir e vai entender? O macaco me entende. O macaco me entende. Mas o cara não vai, cara. E aí, em alguns lugares eu entro e boto lá, você está com a desparasitação vencida. Você tem que desparasitar. Quem está pensando é os bichinhos. Não é você que está pensando, são os bichinhos. Eu vi aqui a garotada que está matando aula aqui, teve um né, falando, esse velho está doido. Você vê, né? Eu hoje, gente, eu não uso nem mais a Ina branca e nem mais o pó verde. Eu uso Excel azul. Essas duas já ficaram para trás aí, porque isso não vai ajudar a garotada, não. Você sabe que eu fiz uma coisa no Rio de Janeiro, uma pessoa que era dependente do pó verde chegou para ser atendida por mim porque queria sair do planeta, né? Ela queria ir embora do planeta. Depressão profunda, aquele rolo todo. Aí eu peguei, mapeei, né? Corrigi o problema que estava o gatilho, aí falei para ela o seguinte, ó, você, em vez do pó verde, você vai usar esses 5 chás que eu vou te dar. Eu quero que você combine, faça fusão e tome. Com 3 dias, Carlos, ela virou para mim e disse, doutor, falei, o que foi, fulano? O que o senhor me deu? Falei, o quê? Esses chás. Eu falei, e aí? É melhor do que a erva verde. Meu Deus! Aí tu acredita que no Rio de Janeiro tem um chazinho do tio? Que são as minhas ervas? Lá na comunidade o pessoal vai lá para tomar o chazinho do tio. Eu tô para lançar minha garrafada, cara. Chazinho do tio. É melhor, a pessoa, puf, já dá aquela desligada, já fica legal, fica maneiro, não se estressa, tá caindo tudo em volta dele. Chazinho do tio, cara. Mas por quê? Totalmente A galera legal, não hein? tem noção. Oi? E é totalmente legal, não tem nada de legal no O chazinho chazinho do do tio. tio, legal. É só a erva que tu pega no mercado, é a combinação. Eu combinei, a parada é bom. Aí dá aquela, dá um barato no cara, o cara fica no barato e fica sossegado mesmo. E ele sai do problema da bendita erva verde, porque agora os psiquiatras estão doidos, né? Porque saiu as pesquisas apontando que o cannabis dá problema. Meu Deus! E eu já falava isso lá atrás. Jesus! E aí eu falei, cara, qualquer coisa que engana o neuroreceptor não resolve o problema inflamatório. Ele amplia o processo de inflamação. Cara, é tão óbvio, mas eu acho que o cara que trouxe isso, ele já era usuário do pó verde também, ali da erva verde, e o cara que botar erva verde, e agora está erva verde para tudo quanto é lugar, e agora como é que tira a erva verde? Como é que tu tira? Se o cara, pô, eu não sei se você se deu conta, né? Mas 40 gramas é um trem maior do que isso aqui, cara. Sim. O cara pode andar com isso, né? A cada 2 horas ele muda de lugar, consome anterior 40 gramas. Consome 40 gramas. Cara, é doideira, cara. E agora que o troço está provado que dá ruim, eu não vi um psiquiatra aparecer para falar. Eles não. Todo mundo correu. Não, filho feio, cara, não tem pai e mãe, os caras correm. Aí dá aquela correria e agora você vai amar. A solução é nanobolts. Nanobolts. Porque o nanobolts ele entra, né, e assume as funções e corrige o processo. Agora não está falando em 1 nanobolts, não. Estão falando em milhões de nanobolts dentro de um indivíduo, porque você tem que lembrar que todas as suas células levam o quê? Mitocôndria.
e que no teu cérebro você tem 4 quilos de mitocôndria. Tu tem noção do que vai ser isso? Aí, quem tiver contato com alguém que já foi, né, trabalhado no nanobolts, ele vai ser contaminado. Automaticamente. E agora? Não, e agora? Aí agora, como é que tu faz? Como é que você faz? Aí, ó, a namastê. Aí os o cara vai ter que ir no namastê da história, cara. Porque você tocou na mão do cara, você pode receber os nanobolts. Você abraçou nanobolts. Você deu beijinho de língua, Carlos, beijinho de língua. 10 segundos, 10 beijinhos. Você troca toda a microbiota bucal com quem você está beijando. Cara, isso é gravíssimo. Ninguém explica isso. Só tem eu e o doutor Bactéria que fala sobre isso. Ninguém quer explicar isso. Você sabe por quê? A garotada beija tudo, todos, todas e todos. Cara, 10 segundos beijo de língua, 10 beijinhos desse, troca da microbiota bucal. Doutor Alex simplifica. Nanobolts passando do indivíduo A para o indivíduo B. E agora? É um contágio coletivo. Né? Não, como se defender? Aí, o que eu pensei? A gente lançar o velhinho do PCC. Projeto Conexão Contágio. Conexão Contágio, cara. O velhinho do PCC. Eu ainda vou ver o que Deus vai me mostrar, mas provavelmente em outubro, né, eu já vou aparecer na mídia com o chapéu do PCC, cara. Aí vai dar um tumulto, E aí, cara, pô, PCC, eu sabia que esse velho era esquisito. Projeto Conexão Contágio. Você tem que entender que as tuas conexões estão criando o quê? Contágio. O discipulado é o quê? Uma conexão contágio. Né? E de fazer discípulos. Ok? Essa bagaceira que está aí, Carlos, é conexão contágio. As pessoas estão se conectando e contagiando, conexando e contagiando. Então, todo mundo está sendo contagiado. E o que é mais louco, a turma com menos de 40, com raríssimas exceções, já está no tico-teco. É 81. É outro chapéu que eu vou lançar, 81. Aí o cara lá, 81, é o teu QI, cara. Aí do lado assim, ó, vota macaco, né? 81 e o vota macaco. Cara, o macaco tem mais capacidade de discernimento do que a gente hoje. E a gente vê, você viu, teve um prefeito de Cuiabá lá que foi, fizeram uma chacota com ele foi no meio dos alunos e fez pergunta, quanto é 4 vezes 4? Eita. De sétima, oitava, não souberam responder. Então, vocês não têm poder de dialogar comigo diante do que vocês fizeram, porque quer dizer... Não, é uma realidade. Eles vão escolher o ano que vem quem fica e quem vai. A gente vê que a linha de raciocínio hoje também entra nessa questão, né, doutor? As pessoas não conseguem mais focar e se concentrar em nada. É outro... Né, a última pesquisa, porque essa de 40 mesmo, que a pessoa consegue focar 40 minutos, ela é uma pesquisa de 1930, que colocou a aula em 40 minutos. Né? Hoje é 6 minutos. A pessoa consegue focar 6 minutos. Então, automaticamente o cérebro dela, a mente dela sempre está roubando ela da cena que ela está. Total. Então, a pessoa não consegue ter uma conexão, uma linha de raciocínio, um pensamento construtivo. Você tem uma ideia, Carlos? Nós estamos hoje, para cada 10 casais, 8 estão se divorciando. Desses 8 que estão divorciando, no mínimo, 50% é usuário de pornografia virtual. Totalmente. E aí entra algo que eu iria falar. Você sabe que a inteligência artificial de Elon Musk lançou a namorada virtual. Agora, então imagine que a gente já teve casos de adolescente que tirou a vida por causa disso. Teve outro caso agora de um homem que foi se encontrar com a IA
eu não sei em que sentido, e também apareceu morto. A gente tem no Japão, tá lá no meu Instagram também, um japonês casou com um humanoide. Foi, eu vi. Aí você vê as pessoas, aí que eu entro nessa questão que a gente está numa zumbilândia coletiva, porque não está tendo mais afeto. É questão familiar, né? Dentro desse contágio, vamos lá, familiar, o pai, o filho, a mãe, o casal de abraçar, de beijar, de dizer que ama, e automaticamente todo o afeto do ser humano ele está sendo transportado para o virtual, que leva à pornografia, à satisfação, a questão do vício, o vício Na de vida. realidade, você tem o alto consumo de adrenalina alterando a dopamina, né? Porque a informação aqui ela entra 100 milionésimos de segundo, é muito rápido, não tem filtro. O que você ouve tem um retardo de 2 segundos e você cria um registro novo a cada 5 segundos. Então você imagina, eu registro em 5, eu escuto em 2 de retardo e eu vejo a 100 milionésimos de segundo. Não tem filtro, não tem como você se defender. Aí você vai criando registro. E aí é como se fosse um doce de 1000 folhas. Você vai criando camadas, compreendeu? É por isso que nós temos tantas pessoas agora desequilibradas e se desequilibrando entre nós. Porque eles estão cheios de camadas. E a terapêutica atual não dá conta, porque agora é a alostase neural, que é a diferença da homeostase. Homeostase é equilíbrio. A alostase é o desequilíbrio e inflamação total a nível neural. Então, nós estamos com várias áreas cerebrais inflamadas. Então, é muito grave, muito grave. Você que está nos ouvindo, né? Por favor, compartilhe a live. Né? Eu creio que foi um material assim, incrível, né? A gente já estourou o nosso tempo aqui. Meu amigo, quero lhe convidar, né? Se você aceitar, né? Virar sócio aqui do canal. Vai ser uma honra poder te receber na tua disponibilidade aqui, ouvir você, né? Até porque você é a juventude que eu estou procurando, né, cara? Eu preciso de jovens. Eu falei isso pro Fabinho lá. Falei, rapaz, vou fazer igual o Wesley. Me dê 5 jovens. A gente vai fazer uma... Nós vamos fazer uma lenda. Fazer um estrago. Não, doutor, eu me sinto muito honrado de fazer parte. O que precisar, a gente está à disposição. Também quero o senhor lá no canal e quero pedir, eu vi que tem muitos seguidores, mesmo você que não é inscrito aqui no canal do doutor Alex, se inscreva agora, né? Aí já deixa o seu like aí, e são conteúdos que esclarecem, né? Esclarece. Desse jeito. Carlos, muito obrigado aí, um bom almoço em família, que Deus abençoe aí. Valeu, querido. Obrigado. Obrigado. Valeu. Deus abençoe.